Vamos a mais um Conversando com Você. Brasil, Sergipe, Aracaju. É impressionante como, ainda em pleno século XXI, nós enfrentamos o racismo. E você, já sofreu racismo? Conhece alguém que passou por isso? A professora Conceição Vieira traz uma reflexão mais do que necessária, imprescindível para o nosso desenvolvimento humano. Agora vamos saber mais sobre esse tema. Conversando com você, trazendo um tema hoje que diz respeito às nossas relações na formação do nosso povo, na nossa formação brasileira. Queremos lembrar você que se ligue no nossa Aperipe TV, às 10h30 no dia de sábado, e a reprise às 19 horas, às terças-feiras, dialogando, trocando ideias e aprimorando a nossa caminhada, o nosso jeito de nos relacionarmos, o nosso jeito de caminharmos durante a nossa existência. Então, a influência da cultura indígena e afrodescendente em nossa formação. Nós nos reportamos muitas vezes, de uma maneira mais enfática, à influência negra, à influência afrodescendente em nossa formação social, em nossa formação como um país com diversidade cultural, mas precisamos levar em conta também a influência e a participação daquele povo, que somos nós próprios, resultantes deles, originários desse território, originários desse querido Brasil. Então, esses também perderam a oportunidade de usufruir da terra, de usufruir daquilo que eles vinham organizando, preservando, porque entre todas as pessoas dos diferentes continentes que aqui aportaram, o indígena é quem mais tem a preocupação com o zelo, com o cuidado, com a natureza. Depois, a influência afrodescendente também, a influência africana. Mas os índios, principalmente, que chegava a só retirar da terra, retirar do rio, retirar do mar, retirar aquilo que era necessário para a sua sustentação atual. Então não existia preocupação em acumular, não existia preocupação em guardar para o futuro. Entendiam sempre que a natureza provê, então provê o necessário para que aquela comunidade se organize, se mantenha. Então são várias influências que constituem o nosso jeito e que de repente tiveram as suas culturas vilipendiadas, distorcidas, também as suas vidas ceifadas, porque no embate com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, foram muitas as batalhas enfrentadas, muitas mortes desses índios e índias em nosso país, o trabalho forçado, numa cultura diferente daquilo que eles viviam, e o trabalho do tráfico de escravos da África para o Brasil. Ora, dois povos que deram uma imensa contribuição à nossa Constituição e que o seu início de colaboração foi a partir da dor, foi a partir do sofrimento, foi a partir da renúncia forçada, foi a partir de perder os bens que possuíam, os bens ligados à terra e os bens ligados à afetividade, às famílias, porque as famílias eram desarrumadas, as famílias eram desorganizadas, propositalmente. Cada membro da família enviado para uma área completamente distinta, para uma colônia, para uma província, melhor dizendo, completamente distinta, para que a afetividade não impedisse a produção. Imaginem, se você com mais afeto, você com mais solidariedade, você com mais partilha, você com mais felicidade, produz intensamente muito mais. Produz intensamente. Você com a perda, com o sofrimento, com a dor, muitas vezes com o ódio, com o rancor por aquela perda brusca, mas também muitos conseguiram com todo esse sofrimento ainda viver e desabrochar para a amorosidade. Mas é mais difícil na ausência. Então esse início, o início causado por dor e por sofrimento. De chegar em uma região que você não era considerado pessoas humanas. Você estava ali tratado como animal para o trabalho.
né, para o trabalho. Considerado um ser inferior. Considerado um ser que não tinha alma, como assim consideraram por muito tempo, né, essas civilizações. Então, e a outra coisa, o espírito de exploração. O espírito também que passava pela raiva, pelo ódio, porque os colonizadores sentiam isso, aversão, raiva, daqueles aos quais eles queriam dominar, daqueles aos quais eles queriam escravizar, daqueles aos quais eles queriam que produzissem bens materiais, recursos, né, dinheiro para eles e para o envio aos seus países. Enfim, é nessa diversidade que nós vamos nos constituindo. E, além dos portugueses, a presença de holandeses, que já logo imediatamente estava a acontecer aqui no Brasil, aqui na região Nordeste mesmo, muito intensamente. Na nossa região, aqui do estado de Sergipe, muito pouca participação francesa, mas existiu participação francesa em outras regiões. A nossa, portuguesa, holandesa, um pouco espanhola, mas a energia que paira, dominante, é essa energia inicial de sofrimento e de dor. Mas isso não deixou de dar determinação, vontade de organização, vontade de avançar, que foi o que nós vimos. Desde o início, a resistência por parte dos índios, daí o destaque de tantos caciques, e aqui nós tivemos o cacique Serigi, nós tivemos o cacique Aperipê, alguns que se destacaram e eram responsáveis para dirigir, para governar determinadas regiões dentro do estado, né, os territórios dentro do estado. Mas também a notoriedade dos negros que se organizaram nos mais variados cantos desse país. A resistência do Quilombo dos Palmares, a presença firme, edificante, de resistência, né, de tantos líderes como Zumbi, mas nós esquecemos muitas vezes de falar da energia e da liderança também feminina, porque Dandara foi uma grande liderança, que ao lado dele foi combativa, organizada, organizando o povo para a resistência permanente. Então, com todas essas diversidades na nossa formação, imagine o que a gente adquire também de vivência, vamos dizer assim, no inconsciente coletivo. Nós trazemos, por mais distante que isso nos pareça, nós trazemos nesses séculos e séculos, trazemos na nossa formação, tá? Mental, psicológica, emocional, vamos dizer assim, do fazer e do saber encaminhar os nossos procedimentos na vida a partir de todas essas influências que foram muito fortes, muito marcantes para todos nós. Então é preciso identificar por onde elas passaram. E quando a gente pensa na África, a gente pensa na África como se a África fosse o Brasil, imaginando que a África é algo como o Brasil. E que nós vamos ter dentro da África estados distintos. Não, a África é como se fosse a América inteira. A América inteira, considerando também a América do Norte. América do Norte, América Central, América do Sul. Imaginem quantos povos nessa América inteira. Que diversidade imensa. Se no próprio Brasil a gente já tem diversidade, embora tenhamos a unidade da língua, mas temos diversidades no jeito de viver. Imaginemos os países inteiros de toda a América. Assim era a África. Um continente imenso, com vários países lhe constituindo. Então, pessoas completamente distintas, a cultura, o jeito de se organizar. Uns mais rurais, uns urbanos, uns em impérios, outros em reinados, outros em comunidades mais simples, se organizando para viver. E, de repente, tudo isso é lhe retirado, é como se fosse puxado do tapete para viver uma experiência tão difícil, tão amarga. E de diferentes regiões. A gente tem, principalmente por essa área, aqui até Rio de Janeiro, os grupos oriundos dos bantus, os grupos oriundos dos sudaneses. Eram povos completamente distintos. Então, e isso a gente juntou como se todo mundo fosse um só e tivesse a mesma partilha. Mas a gente faz uma interação como a cabeça nossa na sociedade funciona em função dessas histórias. Então, conversemos um pouco com a comunidade. Negros, pardos, índios, brancos, somos todos humanos, somos um sempre. E é
Por isso que a nossa TV da Sergipanidade traz esses conteúdos importantíssimos para você. Reflexões que podem, sem dúvida, mudar a sua forma de ver o mundo. É uma oportunidade. Por falar em oportunidade, eu aproveitei essa para ouvir também o que as pessoas pensam sobre o racismo. Algo tão difícil, importuno e, com certeza, constrangedor para muitas pessoas e desafiador para outras como nós, que sempre trazemos esses assuntos para o debate, né? Vamos ouvir o que as pessoas pensam? Vem comigo. Eu acho que melhorou, né? Não melhorou 100%, mas na verdade hoje melhorou. Porque hoje o pessoal já considera que os quilombos, né? Porque é racial, que eles têm a cultura dele, a transformação dele, tudo é cultural, é diferenciado dos brancos. E os brancos, a maioria deles aceitam e já vê que a realidade é completamente diferente. Porque de antigamente dizia que aquele negro era escravo, era isso e era aquilo. E hoje eles medem ainda várias dificuldades, porque eles sabem que eles podem responder por isso. Então hoje a realidade é completamente diferente. A pergunta que eu teria para a Conceição é a seguinte, é que ela como parlamentar, eu sei que ela já foi mais envolvida na questão da política, se ela se esforçou para tentar levantar essa bandeira, né, para criar de fato coisas que fossem eficazes para que venha a funcionar e que as pessoas acabem com preconceito, porque se não for por uma questão de educação, que seja, de repente, com medo de ser punido ou coisa do tipo. Que maravilha é assistirmos essa interlocução, essas interlocuções. Então, a interlocução feminina que faz uma abordagem histórica. E que bom que é uma pessoa de origem quilombola. Então, do movimento da resistência, da luta pela sobrevivência e pela ocupação de espaços. E quando a gente diz que aconteceu a Lei Áurea, essa Lei Áurea para as pessoas se dirigirem para onde? Para morarem onde? Daí a necessidade, se os quilombos já existiam, de aglomeração de pessoas em comunidades com essa referência, a ocupação de espaços urbanos, muitas vezes afastados da zona propriamente já organizada, já urbanizada, para se constituírem em comunidades. Então, nas beiras dos rios, nos morros, nos montes de algumas regiões, enfim, em lugares que fossem mais plausível ali conviver, sem interferência, muitas vezes até, de pessoas se dizendo proprietários da terra, de polícia, de como foi difícil essa passagem. Como tem sido difícil esse avanço, essa ocupação. Quando lhe disseram, você está livre fora da lei. Fora da lei. Sem direito à casa, à escola, a trabalho, a nada absolutamente. E se está na rua fazendo nada, tem que ser preso. Meu Deus, que liberdade é essa? Então é nessa resistência que a gente vem se constituindo. Quando a gente vê alguém originário de uma comunidade quilombola e que ocupa o seu espaço e que está cumprindo o seu papel social muito bem, a gente fica feliz. O entendimento dela de que é um processo histórico, que isso vem desde a escravidão, e é mesmo, esse processo está lá atrás, mas, como eu já disse antes, nós vimos guardando no nosso inconsciente coletivo. Então, esse processo está lá atrás, mas a gente traz a nossa ancestralidade, vem conosco nas nossas manifestações e no nosso jeito de ser e de encaminhar as proposituras hoje na vida. Então, o que acontece? Acredita na educação, acha que a saída é a educação, mas quando a gente fala educação, não é essa educação que a gente está vendo cada dia mais intensa. A gente está falando de educação, atribui essa educação à escola, e a escola está preocupada em informação, cada dia mais. Preocupada em informar para as pessoas serem aprovadas nos concursos, para as pessoas se destacarem como as referências, como as que mais sabem nessa ou naquela área. Como as escolas estão se distanciando dos valores realmente que constituem a formação do ser humano. Então, nós precisamos colocar com a mesma intensidade do estudo da matemática, da química, da física, do português, do inglês, nós precisamos dar essa mesma atenção aos direitos sociais.
Nós precisamos dar essa mesma atenção aos valores humanos. Nós precisamos dar essa mesma atenção aos conceitos de solidariedade, de empatia, de vivência em comunidade e em sociedade. Nós precisamos entender o direito do outro de ser, de vir a ser, de se constituir, e que o meu direito encerra na hora que eu ocupo o espaço que é do outro, nas mais variadas áreas, dos espaços urbanos, rurais, ou nos espaços sociais, simplesmente. Então, acreditar na educação é a nossa saída, mas ela precisa dessa reformulação, ela precisa desse olhar mais cuidadoso para a constituição realmente humana. E que, de qualquer forma, por mais difícil que esteja sendo essa caminhada, há avanços, é preciso também reconhecer, há avanços. Então, os sistemas de cotas, as punições que hoje tem, né, contra quem realiza o racismo, isso vai de qualquer forma, não deveria ser assim, na punição. Deveria ser na consciência, se absorvendo desses valores. Mas mesmo na punição, isso vai nos servindo por um tempo de referência para essa caminhada. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada pela sua participação. Você que veio lá de Salvador e está ajudando conosco aqui. Mas nós estamos vendo também uma outra reflexão interessante. E uma reflexão de alguém que acompanha a minha vida pública, vamos dizer, e se reporta a como eu tenho procurado dar contribuição. O que é que eu procurei fazer quando estava parlamentar? E eu quero dizer que na minha formação política de parlamento ou política administrativa, eu tenho procurado em todas as áreas possibilitar uma democratização desses espaços, uma tomada de consciência, menos com discurso, mais com ação. Nós temos muitos vieses para essa formação. Tem gente que discursa a vida inteira, só fala disso, incita muitas vezes a raiva nas pessoas, né? O ódio, a questão de ser branco, de ser negro, de qual origem, de casou com quem. Eu acho que muito mais que isso, nós precisamos demonstrar a amorosidade, nós precisamos, na ação, empreender muito mais do que nas teorias. As teorias estão aí, muito prontas. As nossas leis são boas, precisam avançar. Mas o que tem aí, se já fosse cumprido, já seria de bom tamanho. Mas nós precisamos mudar a ação. Então, eu procurei, assim que foi possível, um governo democrático popular nacional, darmos atenção às comunidades quilombolas. Eu procurei viabilizar via minha ação como um agente social, como uma professora envolvida em ONGs ligadas às questões sociais e inclusivas, ou como parlamentar. Então, procurei dar atenção às questões quilombolas. Na política de habitação, então, participei ao lado de uma entidade que mais buscamos no país viabilizar as casas tipo 01, que eram casas que no início nem davam o material e a mão de obra, só davam o material para que as comunidades quilombolas fossem organizadas. E nós procuramos fazer isso aqui pelo estado de Sergipe, na Serra da Guia, em Porto da Folha, né? No Mucambo, em Santa Luzia do Itaim, em Indiaroba, enfim, em Japaratuba, em comunidades quilombolas, levando a possibilidade de habitação. E isso requer um treinamento, uma conversa para que eles viessem viver mais em comunidade, algumas no seu próprio terreno, as casas construídas, e outras constituindo novas comunidades, como na Serra da Guia. Então, procurei dar atenção a isso. Viabilizar bibliotecas. Via o nosso mandato em ONGs, nós trouxemos aproximadamente 100 bibliotecas para as comunidades tradicionais. Então, principalmente ligado à questão racial, mas as comunidades tradicionais em geral. Então, 100 bibliotecas, né, que eram do governo, viabilizado pelo governo federal, via ONGs. Então, nós levamos. Né? Então, sempre demos uma atenção muito grande. Né? Procuramos o sistema de cotas para concurso no governo de Sergipe. Então, já existia cota para deficiência, nós viabilizamos, junto ao governo do estado, a possibilidade de termos as cotas para concursos da população afrodescendente. Então, na aplicação dos recursos agora recentemente,
da Lei Aldir Blanc, nós procuramos dar prioridade. Então, a reivindicação do movimento negro e tal é que a gente cumprisse a cota. Nós cumprimos em Sergipe além da cota. Então, foi mais de 50% da população afrodescendente atendida na Lei Aldir Blanc, nas mais variadas áreas de atuação e das linguagens artísticas culturais. Então, a gente tem que ir dentro das possibilidades, fazendo e viabilizando com atitudes, com ações reais, em favor, em benefício de se ampliar a garantia desses direitos. Então, temos feito reflexões, como aqui, convidando você a conosco refletirmos sobre essas mudanças que precisam ser operadas, mas também em trabalharmos juntas com ações nos mais variados cantos, onde você estiver. Veja como você pode democratizar esse espaço, como você pode ter uma atitude inclusiva para a diversidade cultural, para a diversidade étnica, para a diversidade de gênero, enfim, para aquela diversidade que a gente costuma chamar de minorias, que precisam ser incluídas, e quando a gente soma, essa minoria é a maioria absoluta da população brasileira, da população sergipana, enfim, dos espaços que nós estamos ocupando na sociedade. Se nós formos ver o processo histórico, perceberemos que algumas leis foram constituídas, mas isso também só depois de mais de 300 anos de escravidão. Foi no século XIX que começaram a surgir algumas leis em função da necessidade, naquela época já, de liberdade para os escravos. O mundo estava mudando, só o Brasil nessa resistência, e chegou um momento em que se constituiu uma lei, em 1850, mais ou menos, da proibição do tráfico de escravos. Sim, mas o que se fazia? Túneis, trazendo para o litoral, nas praias, em alguns estados do Nordeste, trazendo escondidos por túneis para saírem os escravos e as escravas no meio das fazendas já. Então, era uma forma de burlar a lei. Pense o trabalho de ter que construir intensamente e fazer essa construção e para que não fosse impedido de continuar trazendo a mão de obra escrava, a mão de obra barata, porque só era da alimentação, e essas dificuldades aconteceram para a implementação da lei. Lei do ventre livre. Meu Deus, como conceber? Até os pintinhos, nos primeiros instantes, precisam das mães, das galinhas, que é quem mais solta os filhos cedo, são as galinhas. Você imagine, gente, a necessidade de amar, a necessidade de alimentar, a necessidade de afeto para a constituição. Você saiu de um ventre aconchegado, com o calor humano, com os alimentos sendo lhe colocados prontamente pela sua mãe, é colocado no mundo, nessa dimensão gigantesca. E naquela época, os menininhos e as menininhas que nasciam demoravam um pouquinho para abrir os olhos, 2, 3 dias, hoje é que já nasce com o olho aberto, vendo o mundo já, assistindo ao mundo já. Impressionante. Então, como separar o menino da mãe? A menina da mãe. Dizer a essa mãe, seu filho está livre. Para ir para onde? Para morar com quem? Para ser cuidado com quem? Então a gente vê que são leis ilusórias que burlavam, porque se o meu filho já estava livre, mas eu tinha que continuar com ele naquela fazenda, ele tinha que depois, quando crescesse, pagar a comida daquele tempo e continuava sendo um escravozinho, né? Na ilegalidade, mas ainda escravo. E aí a lei do sexagenário. Bom, hoje com 60 anos, você ainda está com disposição muito grande para a vida. Ainda está jovem, eu acho que eu ainda estou jovem. Mas imaginemos isso tanto tempo atrás. Então, e na vida de sacrifício, na vida de sofrimento, como você, aos 60 anos, recebeu uma alforria que diz, você está livre a partir de hoje. Livre para ir para onde? Livre para morar onde? Livre para comer o quê? Aos 60 anos de idade, que pouquíssimos chegavam. Totalmente cansado, esvaído no trabalho pesado de tantos anos, sem referência, sem ganhar um pedaço, sem lhe ter sido dado o direito de um mínimo de terra para sobreviver. Outra falsa
ideia de que essa liberdade estava acontecendo para as pessoas que tinham 60 anos. Até chegar a Lei Áurea, quando o mundo já não mais queria. Quando o Brasil estava perdendo as relações. Os países já não comercializavam com o Brasil, porque o Brasil não acabava com a escravidão. Os movimentos internos eclodindo. Tantos poetas, tantos escritores sendo desconsiderados pela elite das academias nacionais. Nacionais eu estou dizendo porque tem a nacional e as várias nos estados de letras. Colocados de lado porque eram abolicionistas. Porque falavam desses direitos. Então a situação ficou tão gritante. Quantas mortes, quantas revoluções as mais distintas nesse país inteiro, quantos mártires até chegar esse momento. E com esse momento estava livre e eu volto a perguntar. Livre hoje para morar onde? 13 de maio de 1888, a partir de hoje, os escravos que tem no Brasil estão livres. Livres, sem ter para onde ir, sem ter onde morar, não podia ser encontrado na rua, sem trabalho, sem casa. Se fosse encontrado era para ser preso, era para apanhar. Não podia se divertir, o mínimo que fazia, que era o seu culto religioso ou o amor à capoeira, era considerado bandido, tinha que ser preso, era marginal. Meu Deus, quantas dificuldades, imaginemos o tempo que tem de lá para cá. Ainda é pouco tempo, são muitos poucos anos. Mas o que eu quero deixar é a esperança, com os nossos sistemas político-administrativos atuais, que isso avance cada vez mais. Então hoje nós temos o sistema de cotas, nós temos a punição para quem realiza o ato de racismo, nós temos algumas coisas que nos possibilitam viver de uma maneira um pouco mais cidadã. Mas, na verdade, o que falta é dentro de nós. O que falta é a absorção desse entendimento de que nós somos iguais. Iguais em direitos, iguais em oportunidades. O que falta a muita gente da população afrodescendente ainda em nosso país é oportunidade. Oportunidade que, se chegar, mostra a sua capacidade técnica, a sua capacidade intelectual, emocional, para ocupar as mais diferentes atividades na vida do cotidiano e demonstrar que você está a serviço da construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais feliz. Então, oportunizemos, porque aqueles que chegam têm demonstrado, e aquelas que chegam têm demonstrado a capacidade de inteireza e que o que distingue mesmo é o coração, a capacidade de realização e a inteligência. E isso é indistinto, independente de cor, independente de religiosidade, independente de sexo, independente de qualquer coisa. É a capacidade de realizar, é o coração para amar e a inteligência para servir. Por isso, caminhemos juntos, continuemos refletindo, continuemos avançando na construção dessa sociedade mais justa, mais igualitária e mais feliz. Continuemos conversando juntos, conversando com você. Voltaremos no nosso próximo encontro, na nossa próxima semana. Um beijo no coração. E é isso que somos, humanos, unidos por dias melhores, por uma sociedade melhor, por sonhos realizados. Conversando com você, traz reflexões importantíssimas para uma vida melhor. Continue nos seguindo. Inclusive, eu quero agradecer a todos que estão seguindo a gente já nas redes sociais, curtindo e compartilhando, inclusive dando sugestões. Quero lembrar que os nossos episódios estão aí no ar todos os sábados às 10 da manhã e também nas sextas-feiras às reprises, 8 da noite. Você é sempre nosso convidado. Continue nos acompanhando.